Pessoal, essa aqui é a fonte chaveada blindada. Você pode ver que ela tem uma carcaça aqui de, parece um alumínio, né? Então ela é uma carcaça bastante, até pesada. Em relação às outras fontes, ela é uma carcaça pesada. Então eu já desmontei ela aqui. Então aqui é um perfil de alumínio, tá? Tem uma fiação de entrada aí com aterramento, tá? Tem uma fiação de saída aí com as cores do padrão DIN, né? Não é nosso padrão aí que deveria ser, né? Preto e vermelho, mas não é. Então vamos dar uma olhadinha nesse circuito aí para ver o que ele tem de tão especial aí para ser uma fonte blindada. Então ela vem, essa fonte tem uma, o pessoal coloca uma resina, tá? Então ela é uma resina aqui que dá para soltar ela. Ela fica parecida com quase com uma tinta quando fica vencida assim a tinta e a gente consegue raspar ela. Então essa é a resina. E na lateral aqui da caixa blindada ela tem um plástico muito parecido com Teflon, tá? Provavelmente não é Teflon, né? Porque o preço do Teflon é uma lâmina de Teflon para colocar aqui seria muito caro, tá? Parece que não é. E a placa é solta, ela é solta aqui dentro e é aplicada uma resina aí para até tampar esses componentes, tá? À primeira vista, o que a gente vê no circuito, tá? Se tratando das fontes, que eu havia feito um vídeo das fontes boas, as fontes medianas, as fontes muito ruins. O que tem aqui? Por exemplo, essa é a etapa de entrada da fonte, tá? A gente já pode ver aqui que está faltando alguns itens aí, não tem nada de mistério nessa fonte, tá? Aqui seria o transistor principal, que é o chaveador, vê que ele não tem, ele está isolado, que ele não tem dissipador. A parte do diodo rápido aqui na saída, ele tem um pequeno dissipador, isso é importante, porque esse componente esquenta também, porém, esse cara aqui também precisaria de um dissipador, tá? Por mais que existe essa carcaça, é uma carcaça bastante robusta, seria interessante a fixação desses componentes em cima, sobre essa carcaça aí para conseguir, vamos dizer assim, dissipar a temperatura, tá? Poderia ser um bom dissipador, mas, como mostrei para vocês aqui, está totalmente isolado, tá? Tem um plástico aqui que faz essa isolação. A parte de EMI da entrada não tem nada, tá? Basicamente tem um fusível aqui de proteção, tem uma ponte retificadora, ela tem um CI aqui que é um chaveador, tá? E no mais assim não tem nada de especial nessa fonte, tá? Então se você mostrar uma fonte comum aí, essas que não são chaveadas aqui no circuito, dá uma olhada no circuito aqui, ó. Aqui, por exemplo, tem os componentes, aqui tem o transistor principal, que é esse modelo aqui, é esse mesmo transistor, tá? Tem a mesma função, não sei se é o mesmo código, porém aqui nesse caso ele está fixado na chapa, nessa chapa aqui, que é esse perfil, tá? O diodo aqui de saída também está fixado aqui no perfil, então ele já utiliza essa carcaça aqui como dissipador, tá? Provavelmente esse transistor tem um transistor isolado, né? Então ele está fixado nessa carcaça que o pessoal vai manusear, então corre o risco aí de dar um problema aí de choque, tá? Essa aqui também, mesma coisa, a parte de entrada não tem absolutamente nada, tá? Algumas tem um NTC aqui, um PTC, tá? NTC não é PTC. E essa aqui tem um resistor, então o pessoal cada vez vai tirando mais dessas fontes aí e tem o básico mesmo para dizer que a fonte está funcionando, tá? Sem analisar qualidade de energia que está na saída, para ver que essa aqui é uma fonte ela é uma fonte de 60 watts, tá? Então, e essa aqui também é uma fonte de 60 watts, vamos ver o que está mostrando aqui, é exatamente isso, tá? 12 volts, 5 amperes, tá? Eu não testei para ver até onde que vai essa corrente, tá? Mas é provável que ela deve chegar perto dos seus 5 amperes, tá? Pela estrutura da fonte. Esse modelo aqui também é de 5 amperes, vocês podem ver a diferença entre uma fonte e a outra, tá? Então aqui está faltando mais componente que essa aqui ainda. Mas se vocês já olharam um outro vídeo que eu fiz sobre fontes, eu mostrei uma fonte que eu testei ela com carga, tá? Então ela dá entre 5 e 6 amperes, olha a diferença.
que eu comentei, por exemplo, com vocês que o transistor principal aqui está flutuando nessa fonte aqui, que é a fonte blindada. Aqui, ó, nessa fonte, veja que ele tem um dissipador. Então ele é um componente que trabalha com alta frequência, trabalha chaveando sobre esse transformador, então ele acaba aquecendo. Tá? Então outra coisa que me chama a atenção, provavelmente para mim ver as características dessa fonte, porque o pessoal está usando um capacitor menor, com capacitância menor aqui na entrada, esse chip principal, que o chaveador tem que trabalhar com uma frequência muito mais alta, tá? Então acaba reduzindo algumas coisas, a capacitância é uma delas. Tá? Então esse aqui, ó, verifica que é 150 micro por 400 volts. Esse aqui, ó, 33 micro por 400 volts. Então a qualidade de filtragem na entrada da fonte, na retificação, então é muito diferente, tá? Além do mais, os componentes aqui na entrada da fonte, eu botei um outro vídeo aí, vocês acompanhar nesse canal aí, a questão do tratamento aí de interferência de EMI gerada pelo sistema de chaveamento, né, para não retornar para a rede, tá? Então esse é um dos propósitos desse circuito, e o outro é da proteção, proteção na entrada da fonte, que aqui tem muitos componentes que fazem isso, tá? E se vocês analisarem essas fontes aqui, as fontes importadas, essa aqui também é uma fonte importada, né, mas é um outro padrão de qualidade, tá? Se vocês analisarem essas fontes aqui, vocês compram a rodo, como a gente diz aí nos marketplaces, sem citar nome, né? Então, eu estou mostrando isso para vocês verificarem, tá? A diferença entre fontes, tá? Então, veja que isso aqui vai ser uma fonte entre 5 e 6 amperes. Olha a quantidade de componentes, tamanho do transformador, a parte de saída, que tem 2 diodos rápidos. Então, essa aqui é uma fonte que dá para usar com segurança. Essas outras duas, não. Tá? Por mais que exista uma propaganda da questão da fonte blindada, tá? A gente faz a blindagem da fonte por causa da umidade, mas temos aqui um problema aqui, falta dissipador, a fonte pode queimar por temperatura. Tá? Então, se acaba protegendo contra uma situação, você acaba danificando a fonte por outra. E, sem contar, a segunda seria a proteção na entrada da fonte. Aí o cidadão instala essa fonte em algum ambiente, numa rede que não tem uma proteção contra surto, por exemplo, não tem um DPS, então a fonte queima, o primeiro surto que der na fonte ela vai acabar queimando. Tá? Então, dá surto na rede, né, vai acabar queimando. Então, estou mostrando isso aqui para vocês verem que, aonde eu quero chegar. Então, vocês verem que é algo que tem aqui dentro dessa fonte blindada, ela não é nada mais, essa fonte blindada aqui, ó, não é nada mais do que essa fonte comum aqui. Se você estiver pagando mais, você está pagando por quê? Por essa chapa, essa carcaça aqui de metal, e pela resina que vai dentro, que a fonte em si é a mesma fonte. Tá? Então, não existe um milagre. Tá? Então deveria ser uma fonte mais robusta aqui dentro, para que ela é vendida um preço mais elevado por ser fonte blindada. Tá? Então, e ela acaba sendo uma fonte comum. Tá? Vai dar problema? Vai. Ela não vai dar problema por causa de umidade? Talvez não. Mas aí vê que ela já tem um problema aqui da temperatura e é uma fonte com entrada aqui de circuito de redução de ruídos e proteção contra surto na rede é zero, não tem proteção nenhuma. Tá? Então é uma fonte, vamos dizer assim, uma qualidade ruim. Tá? Então não tem os componentes essenciais. Essa aqui tem até mais do que, vamos dizer assim, mais do que o padrão. Provavelmente essa aqui, a aplicação dela exigiu. Ela, pelo tipo de conexão, deveria ser alguma coisa de monitor de computador ou algum equipamento aí de jogos. Tá? Algo que teria que durar bastante. Tá? Então o circuito é muito diferente. Tá? Então, é só para mostrar para vocês a questão da fonte blindada, que mistério tem nessa fonte aí, você acaba pagando por resina em uma chapa de metal aí, que né, a fonte é a mesma que é comum que a gente compra aí na internet. Tá bom? Espero que você tenha ajudado, você conseguir identificar aí as fontes aí quando são boas ou são ruins, né? E evitar de jogar dinheiro fora aí com produto que não, vamos dizer assim, não presta.